Bem-vindos. O tema hoje é inovação aberta no RH. Então, quem quiser anotando, no celular, inovação aberta no RH, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre 2030. Tá? Vou falar sobre 2030, mas eu vou falar já do que está acontecendo de inteligência artificial em 2023, mas eu vou falar de 2030. Tudo bem? Vocês topam? Tá? Eu sou CEO da Fitter, que é uma empresa de software que usa neurociência para medir o IFT no ambiente de trabalho, que é o índice de felicidade no trabalho, e usa inteligência artificial para analisar risco de turnover antes que aconteça o turnover, para ter a lei da causalidade no RH, e o RH sair do bloco de reação e ser muito estratégico com ciência de dados de uma forma rápida. Falei rápido, não é? Cadê? Cadê? Ó, tem uma equipe ali, ó. Tem 3 pessoas ali. O Luiz, que levanta a mão, palmas para o Luiz, que está ali. Então, o Honda está ali também da Fitter, levanta a mão, Honda. E tá o Marega também, levanta a mão, Marega. Aí, ó, ganharam palmas. Eu não ganhei, vocês ganharam palmas. Palmas para mim, aê, obrigado. Então é isso. Eu sou professor do Albert Einstein também. Eu leciono psicometria, neurociência, empreendedorismo, RH digital. E eu ensino a usar estatística e matemática no RH de uma forma muito simples, tá? Durmo. Eu durmo. Eu durmo em média de 7 a 8 horas por dia. Na minha média, eu tenho 4 a 5 mil passos por dia, que eu sigo essa regra. Eu bebo de 1,5 litro a 2,5 litros de água por dia. Isso é verdade, esse bilhete, né? E eu faço atividade física também. Todos os dias tenho 2 filhos, o Gustavo e o Felipe, né? E me divirto no RH. Eu era diretor de RH, eu passei em todos os cargos do RH. E aí depois eu fiquei nessa aventura de ser professor à noite e durante o dia trabalhando no RH. E aí me apaixonei pela tecnologia também. E aí montei uma empresa de software para ajudar o RH que eu tanto vivi na minha vida, né? Resumindo é isso. Este QR Code aqui é para quem quer acompanhar do seu celular essa palestra também. É o material já na hora. Quem quer esse material que eu vou apresentar agora, só bater o QR Code, você vai ficar nessa mesma apresentação que aparece na televisão aqui. Para alinhar a expectativa do que vai acontecer aqui, eu vou falar a verdade que vai acontecer. Vocês precisam trabalhar hoje. Quem topa com a mão na massa hoje, levanta a mão. Alguns só. Acabou a palestra minha, mano. Tudo aquilo que a gente planejou na palestra agora. Ó, é o seguinte, vai ser adesão orgânica, viu? E a gente no RH cobra quando faz pesquisa de clima. Vocês sabem disso. Vamos ver qual que é a taxa de engajamento hoje. Mas brincadeira à parte, eu vou trazer teoria e vou trazer prática para vocês, para a gente materializar o conhecimento e que você possa aplicar na empresa até com papel de pão ou talvez um guardanapo, inovação na empresa. Pode anotar o que estou falando. Aplicar inovação na empresa com guardanapo. Não, eu vou. Sim. É que eu acionei meu modo do WhatsApp 1.7, entendeu? E aí eu fico um pouco acelerado. Mas brincadeira à parte, eu vou trazer conceitos para vocês, tá? E aí depois a gente vai aplicar para poder materializar, tá bom? Boa diversão para a gente e bora lá, vamos começar. Eu vou pedir rapidinho para vocês, 30 segundos. Escolhe uma pessoa do lado, como tem. Ou trio, pode ser trio ou uma dupla, rapidinho. Ok. Ok. A missão de vocês é a seguinte, ó, vamos lá. Você vai contar o trio, cada um tem que contar uma curiosidade da sua vida. Uma coisa que dá para contar, lógico, né? Isso, no trio, cada um vai contar uma coisa curiosa sobre sua vida que ninguém sabe, mas você vai contar agora, isso aí. Valendo a partir de agora. Ok? Pessoal, vamos lá então? Vamos dar sequência então? Ó, o RH é barulhento, é ou não é? É barulhento, né? Turminha, vamos lá então. A gente vai para conteúdo agora. O que a gente fez aqui é só para mostrar que o RH, algumas vezes, a gente fica muito sofisticado, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente começa a falar B2C, B2B, Talent Acquisition, e esse termo é legal para a gente. Para a gente é legal, mas às vezes para a pessoa que está lá na ponta, na operação, fica muito distante da realidade dessas pessoas. Então é muito importante olhar no olho, conversar, apesar de toda a tecnologia, né? Então, acho que esse é um ponto. Isso aqui que a gente fez se chama rapport, que é uma técnica, como vocês já sabem, da psicologia para criar sintonia e empatia.
E para mim, a área de gente, quem criou a área de gente de gestão RH desde a Revolução Industrial é para criar proximidade com as pessoas. São seres humanos, apesar de nós sermos também seres produtivos e seres emotivos, né? Então, vamos falar de inovação e para que existe inovação, afinal de contas. Eu sou autor do livro Felicidade e Ciência de Dados aqui no Brasil também. E aí, não está indo, se puder, por gentileza? Não foi. Vê se. Perfeito. Acho que o primeiro termo, a gente ajustar o que significa inovação, né? E quem gosta de inovação aqui, só para eu ter uma noção? Levanta a mão, quem gosta de inovação? Perfeito. A inovação ela se faz presente no cérebro o tempo todo. Tanto é verdade que o cérebro tem 86 bilhões de neurônios, né? Tanto é verdade que nós temos 32 tipos de personalidades no cérebro, que a gente pode simular em 24 horas por dia. Tanto é verdade que a gente tem 9 tipos de inteligência. Tanto é verdade que a gente tem o DNA com uma carga de favorabilidade intelectual, de personalidade, e a gente pode desenvolver com uma potência muito grande até 21 anos de idade, que a janela de aprendizagem fica aberta, e depois de 22, a gente continua produzindo neurônio. Tem um estudo da Universidade de Califórnia de 2018 comprovando de pessoas com mais de 60 anos de idade produzindo novos neurônios no cérebro. Então o que a gente está falando de seres humanos. Quem nasce na Terra é o quê? Humano, é um terráqueo. Mas é humano. Isso. Não, mas é humano, é humano. Mas quem nasce na Terra é um terráqueo, a gente tem um ser vivo, racional, cognitivo, né? Que o que a gente tem de diferente é um cérebro humano que dá uma capacidade de compreensão e tomada de decisão. A gente sempre precisa olhar para a biologia. E a gente tem 4 hormônios principais produzidos em tempo real, inclusive no trabalho. Os hormônios ativam esses neurônios com mais ou menos intensidade. Não é à toa que a adrenalina. Quem já saltou de paraquedas aqui, levanta a mão. Temos, cara, não temos algumas pessoas aqui. Então, dispara o cardio ou não dispara na hora que salta? Exato. Quer ver? Eu vou comprovar um outro hormônio. E essa é a adrenalina, né? Quem aqui já recebeu um feedback não muito legal sobre você? Levanta a mão. Entendi. Então, quando você recebe feedback, você produz hormônio. Inclusive, quem está fazendo feedback e quem recebe feedback. Eu poderia falar, inclusive, em algumas situações do cortisol. O cortisol é um analgésico que tem um efeito baseado no estresse de uma sensação de ansiedade e aceleração. Por isso que a gente se sente ansioso quando alguém fala que vai dar um feedback para a gente. E tem o dopamina, que eu falo muito, que é um neurotransmissor que manda uma mensagem química do cérebro de sensação de prazer. Então, de repente, esse dia, depois de uma pandemia, você está presencial aqui num evento desse, discutindo inovação, né? E a dopamina gera 2 fenômenos: ativar a sensação de prazer e acelerar o processo de aprendizagem. Então, eu estou falando rápido? Não? Então, ponto 8. Vai me calibrando aqui. A plaquinha me fala de qual que é o meu modo de aceleração aqui. Uma brincadeira à parte, a busca no planeta está pela dopamina. E existe um paradoxo da felicidade. Porque o que é felicidade no ambiente de trabalho? É a capacidade do cérebro ativar prazer por hormônio. E o equilíbrio é tudo, gente. Então, sentir tristeza é uma das maiores maravilhas do cérebro humano. É, porque a tristeza baseada no cortisol, ela vai acessar os coeficientes intelectuais para você desbloquear novas inteligências no seu cérebro. Situações que você não sabe como resolver, o cortisol faz você achar essas rotas cognitivas. Agora, calma. Este paradoxo é interessante porque o cortisol depende da quantidade de cortisol e da intermitência. Alguns DNAs no planeta Terra aguentam cortisol com alta densidade por 10 anos. Outros DNAs aguentam 2 semanas. Então, nós somos singulares, apesar de ser sapiens, ser vivo cognitivo. E a inovação, ela nasce do século XVII. Porque na época das navegações, as caravelas não tinham GPS. GPS significa Global Position System, por satélite. Naquela época não tinha, né? E para fazer a navegação, eram mapas em papel. Já era uma inovação numa caravela criar um mapa. E aí, os navegadores, Cabral, Colombo e vários outros, se reuniram num porto e teve o primeiro evento de inovação global do planeta Terra. E eles juntaram todas as coordenadas e montaram um mapa
Todo mundo construiu de forma colaborativa, comprovando que a inovação ela é colaborativa. Não é inovação do RH, é do financeiro, contábil, fiscal e da operação. Olha que interessante. Mas quando a gente chega nos anos 2000, tem uma aceleração de internet no país. Em 1994 chegou o celular no Brasil. Né? E aí, inovação, inovação, e aí inventaram o Orkut, inventaram o Instagram e o WhatsApp que chegou para ficar. Eu mesmo no RH, confesso para vocês no começo, eu tinha resistência de falar com um candidato pelo WhatsApp. Eu tinha essa resistência no começo. Né? E chegou uma hora que, hoje, praticamente todos os contatos, não é isso? Eu provoco vocês, pega o seu celular e abre seu WhatsApp. Olha quantas mensagens você ainda não leu. Né? Isso, eu chamo isso de efeito ciborgue. Nós somos ciborgues. Por quê? O seu cérebro, uma parte dele está aí no WhatsApp. Né? Então, para voltar do conceito de inovação, inovação nada mais é uma capacidade que o seu cérebro tem, ideias que vão facilitar a vida humana. Ó, não uma que eu falei. Quem pode rapidinho falar uma inovação global que fez uma mudança muito grande agora no nosso século? ChatGPT. Perfeito. Outra. É verdade. A mala. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas a mala com rodinha é verdade. Fez muito sucesso. É verdade. Exato. Agora, eu vou falar agora na empresa que você atua, tá? Qual foi a grande inovação nos últimos 5 anos da empresa lá que você trabalha? O Teams. Sim, mas é inovação. Quem mais pode falar da sua empresa? Olha, sei. Nossa, eu já andei com uns 12 cartões já alguma vez na minha vida. Tirava uma carteira com bastante cartão. Bom, e o que é inovação aberta? A diferença entre inovação e inovação aberta. Inovação aberta é tudo isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Qual que é a diferença? Inovação aberta é quando isso acontece de forma colaborativa. Vamos lá, espaços de inovação aberta no Brasil. Vamos falar de São Paulo. Privados. Cubo Itaú, Vila Olímpia, lá na perto da Rua Gomes de Carvalho, um prédio só de startups, de empresas que trazem inovação. Tem andar de RH, andar de várias health tech e tudo mais. Né? Bom, outro espaço, Bradesco, Nova Abra, lá perto da Avenida Angélica, perto da Doutor Arnaldo, do Bradesco, né? Falando dos concorrentes, e eles nem me pagaram, é merchan de graça, né? Mas e o Bradesco tem um prédio também só de inovação. Espaços públicos, Centro de Inovação da USP, em São Paulo, no campus, um complexo de inovação com professores, aluno e RH trabalhando junto com os alunos para gerar inovação com os alunos também, né, e empresários. E aí tem o IdeaGov, que é um espaço do governo do estado de São Paulo, e várias cidades. Osasco tem um laboratório de inovação, e você tem vários municípios que têm espaços públicos, fora o Nordeste, que eu poderia aqui falar também. Este ambiente de inovação aberta vai fazer o quê? Gerar fomento de soluções novas e criativas para resolver um problema real. E aí eu vou pedir uma gentileza para vocês, também em trio, bem rápido, 30 segundos, falar qual que é a sua principal dor hoje no RH ou na sua liderança, hoje real, que você sente muito essa dor e fala rápido sem chorar, tá? Então, assim, fala qual que é a sua dor hoje. Turminha, vamos lá então? Eu, a gente vai seguir depois dessa sessão, tá, gente? Vamos lá então? Turminha, vamos lá então? É... Bom, vamos mostrar a ciência agora, como que a ciência ajuda a resolver uma dor. Quando você tem dor de cabeça, o que você faz? Isso. Você está resolvendo um efeito, né? Qual é a causa da dor de cabeça? Pode ser vários, né? Não dá para saber. Teria que ter um diagnóstico, né? Para ter uma prescrição, senão você vai tomar remédio pro resto da vida, né? Você imagina um carro que você acabou de comprar e o pneu esquerdo dianteiro está ficando careca a cada 40 dias. Aí você vai lá e troca o pneu. Você está resolvendo o efeito, a causa pode ser o alinhamento do carro, uma cambagem, pode ficar muito cara essa conta, né? Então, voltando, vamos falar do remédio da dor que vocês falaram agora. Existe uma prescrição médica, vamos chamar assim, para resolver um problema de operação da companhia. Às vezes o problema está no segmento da empresa. Às vezes, o problema não, o desafio, né?
Às vezes o desafio está no modo de trabalho, pode estar na missão, pode estar na visão, pode estar na cultura, ou o jeito de trabalhar, o sistema de mérito, né? Tem vários desafios ali. Tá? Mas ali dentro, já que a gente falou de inovação, eu vou trazer um modelo de inovação baseado nas grandes empresas, grandes tecnologias criadas hoje no Brasil, mas só queria quebrar uma coisa. Inovação não é tecnologia. Inovação também é método. Então, se você ajustar uma metodologia de trabalho, isso é uma inovação na empresa e merece, inclusive, premiação. Então, o grande ponto hoje é você trazer inovação que resolva um problema real. Precisa resolver um problema. Se você resolver um problema, ele consolida o que a gente chama de POC, são 3 letras, POC, prova de conceito. Então, por exemplo, se no seu RH está com problema no recrutamento, muito difícil no Brasil ter problema de recrutamento e seleção, é raro, né? Mas quando tem desafio, seja de candidatos, de demanda de salário, existe uma prescrição para o recrutamento e seleção. E tem metodologia científica para isso, né? Então, bom, aí tem um remédio para o recrutamento. Existe um remédio se o problema está na integração dos colaboradores. Tem uma prescrição. Existe um remédio se o problema está no treinamento das pessoas. Quanto tempo essas pessoas estão aptas para ter 100% de produtividade e performance? O offboarding, como ele funciona? O cargo, salários, de forma simples, você tem uma engenharia dentro da empresa que não pode ser ignorada, você pode traduzir em números. Então, eu vou trazer os conceitos e queria falar do negócio chamado guardanapo antes para vocês. Eu falei para vocês que eu era diretor de RH. Eu criei os algoritmos da Fitter. A Fitter eu criei num guardanapo, num restaurante. Desenhando num guardanapo. Tem. Ele virou a capa do meu livro. Ele virou a capa e assim, guardei ele e eu lembrei do livro e coloquei. Então, assim, era uma ideia só desenhada no guardanapo que eu fui lá e acreditei e fiz, né? O logo da Nike, eu acho que eu tô de Nike hoje, tô por coincidência, eu não tinha planejado falar isso. O logo da Nike, viu, Luiz? Anota aí que eles precisam pagar um cachê pra gente. A Nike foi criada no guardanapo, esse logo. O criador da Nike criou o logo da Nike no guardanapo. Dá para acreditar? É real isso aconteceu. E hoje eu vou propor para vocês inovarem com um guardanapo. E a gente vai dar o guardanapo. Mas a gente vai ensinar como que monta uma ideia. Então, a jornada de inovação passa por 3 estágios. Quando você tem ideia, você precisa dar um nome para a ideia. Ela precisa ter um nome. O nome é algo muito importante. Por exemplo, pense no seu nome agora. Tenta olhar as letras do seu nome e mentalize o seu nome. Quem só mentalizou o primeiro nome, levanta a mão. Quem mentalizou o nome e o sobrenome? Quem só mentalizou o sobrenome? Então, pode ter algum viés aí cerebral de você gostar da sua marca. Você é uma marca também nesse planeta. Bom, então a ideia precisa de um nome. Então, esse é o primeiro estágio para você começar a inovação, dar um nome para a ideia, ok? O segundo estágio, você, além do nome e o que você vai fazer, explicar como que vai funcionar essa sua ideia. Aí ele ativa o seu lado professor. Gente, é fácil explicar as coisas para as pessoas? Não é muito simples, porque os cérebros são diferentes, né? Então você tem que explicar como que vai funcionar aquela ideia que você teve. E depois você precisa pensar qual resultado será alcançado. E aí vai uma provocação. O RH é muito provocado nas últimas décadas. Eu estou aqui para falar a verdade. Nós somos provocados a trazer números em tempo real. Nós somos provocados quando está numa reunião com o CEO, com todo mundo, falando de EBITDA, de margem de contribuição, falando de resultado standard da operação, falando de todas as coisas, a trazer números de gente. Quais são os números que a gente discute em mesa de gente e gestão? Ou seja, o resultado, você precisa ter um número que você quer alcançar. Tá? Então, dentro dessa linha, eu vou trazer aqui o que a gente chama de framework, um exemplo de um guardanapo. Tá? E como um guardanapo, tanto da Nike ou de qualquer empresa, foi criado e de repente viram ideias impressionantes que transformam o mundo. Uma ideia. Por exemplo, teve uma coisa que aconteceu recentemente, em 2013 no Brasil, se não me engano, 14, foi a vinda da Uber para cá. Né? Isso gerou uma implicação de impacto de uma série de consequências. Quem veio aqui de carro de aplicativo, levanta a mão. Então, em torno de 15% das pessoas aqui vieram de carro de aplicativo. Né? Então, isso gerou uma mudança. Então,
O guardanapo, quando você vai montar ele, você primeiro precisa montar um nome. E o nome tem que ser muito atrativo, que ele precisa seguir algumas lógicas, né? Ele precisa passar um sentimento. Então, o nome precisa passar um sentimento. Google, o que, que vem de sentimento para vocês? iFood, comida, né? Porsche, consultoria, né? Não, era para brincar só para quebrar o gelo. Mas perfeito. E aí, esse espaço maior, que é o mais importante, você explicar de uma forma rápida como que vai funcionar a sua ideia. E tem um negócio que chama metodologia pictórica, que é de picture em inglês mesmo, quando você usa desenho para mostrar, e não é naquela forma pejorativa que vou desenhar, não. Tá? O cérebro gosta de imagens. Então, quando você faz um desenho, escreve em palavras, pode ser um fluxograma, um diagrama ou setas, isso cria também correlações no cérebro. O cérebro ele facilita o entendimento. Tudo bem? E por último, qual resultado vai ser alcançado? Se você aplicar aquela ideia funcionando daquele jeito, o que vai acontecer? Isso a gente chama de futurologia. Você vai ter que pensar. Antes de aplicar, é só uma futurologia. Depois que você aplica, é um dado. Aí vira científico. Tanto é, quem já se aqui levanta a mão. Então, vocês já sabem as referências técnicas e amostras, tá? E a gente está na etapa final para trabalhar junto, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um guardanapo, tá? Montando aqui uma plataforma. Então, por exemplo, ó, eu inventei um pulso de felicidade, que mede felicidade no trabalho usando neurociência. Então, o nome, pulso de felicidade. Como que vai funcionar? Ó, eu coloquei aqui a experiência do colaborador e do RH. O colaborador, 8 cliques, 2 minutos, o RH, 1 clique, 1 minuto. Fui lá, coloquei os nomes. Falei, então tá, vou mostrar a etapa, como que eu vou medir isso. Esse aqui eu mostrei que ele vai receber uma mensagem no celular, dá 8 cliques, e vai receber uma devolutiva da felicidade, etc. Expliquei dessa forma rápida e que o RH vai dar um clique e vai descobrir o risco de turnover. Ponto. A ideia, esse é o esquemático da ideia, tudo bem? E aqui no final, então tá bom. Minha pretensão é reduzir 15% do turnover qualificado voluntariado, ou seja, as pessoas que pedem demissão na empresa, se a média histórica é 4,5%, eu quero reduzir. Aí eu peguei pesado, né? Que 15% de 4,15 deve dar 3,6 mais ou menos, não sei. Então, assim, eu quero chegar redução de 15% do turnover voluntariado qualificado, ok? Bem-vindos ao Guardanão. Então, a partir de agora, vocês vão receber. Hã? 4? Ok, estamos em quantos aqui? Estamos em quantos? Hã? Próximo 60. A gente tem quantas? Dá para fazer 6? Ok. Mas tem gente que tem, acho que caderno, não vai precisar dessas pranchetas, não. Perfeito. A gente vai montar as equipes, 10 equipes. Então, a gente vai montar 2 fileiras, tá? Então, acho que para não gerar confusão, faça a fusão das fileiras aqui, ó. Então, as fusões. Essa fileira com essa. Parabéns para a equipe, tá bom? Essa fileira aqui, parabéns, é uma equipe. Essa fileira aqui é uma equipe. E essa fileira aqui, vocês é uma equipe. Ok? Aqui, então, vocês fazem parte de uma equipe. Aqui é uma equipe, vocês, tá bom? Aqui, vocês todos. Daqui até aqui é uma equipe. E aqui, uma equipe também. Não, tudo bem, não tem problema. Ok? Vocês vão receber um guardanapo, eu já vou dar a instrução do que vai acontecer. Tá? 10 minutos. Pode dar os guardanapos, vocês vão receber. Enquanto isso, rapidinho, vou dar um minutinho para eleger um líder da equipe, por gentileza. Uma liderança. Vamos lá, liderança está eleita? Guardanapo está imposta. Turma, é o seguinte, na hora que eu falar já, ó, a gente vai cronometrar 10 minutos, tá? São 10 minutos de exercício por conta do tempo, tá bom? Então, liderança, alguém da equipe responsável pela cronometragem, por gentileza, tá? Então, vamos lá. Todo mundo agora é business partner de inovação. Todo mundo, tá? Eu vou dar um desafio para vocês. E lembrando que este é o guardanapo que vocês podem seguir como referencial técnico. No topo do guardanapo, escrever o nome da ideia, como vai funcionar.
e aqui embaixo qual que é o resultado impactado. Ou quiser fazer diferente, não tem problema, mas tem que ter essas três informações. Nome da ideia, como vai funcionar o resultado. Eu vou direcionar 3 temas, vocês vão escolher. A equipe vai ter 1 minuto para escolher. Tema: recrutamento e seleção. Pode ser qualquer ideia de recrutamento e seleção. É o primeiro tema. Segundo tema: cultura. Algo que impacte na cultura. E, por último, bem-estar. Então, você pode criar uma inovação de recrutamento e seleção, uma inovação que vai entrar na cultura que envolve treinamento e desenvolvimento, DHO, ou no bem-estar. 1 minuto para vocês tomarem a decisão. Turma, bora lá então, pessoal. Ó, vamos lá. Vai começar o desafio. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica rápida, tá? Agora vai dar 2h57. Vocês vão ter que terminar, tá? Até exatamente 3h08, que é o prazo. Dica: vai ficar um barulho muito grande aqui. A ABC disponibilizou vocês irem no café, sentar onde vocês quiserem, o grupo se reunir em outro lugar se o barulho atrapalhar. Valendo a partir de agora, tem que voltar com o quê? Com o nome da ideia, o guardanapo, o nome, como vai funcionar e o resultado tem que ter um número. Tem que ter um número. Valendo a partir de agora e eu vou ajudar nas mentorias, tá bom? Bora lá. Turminha, vamos lá então? Ok, então. Vamos lá, os grupos então, voltando então. Bora lá, gente, vamos voltar. Deixa eu explicar então o que vai acontecer, tá? Só uma coisa, vocês dão like aí na ideia que foi produzida, aí os grupos? Dão like? Muito bom. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, dar vida para esse guardanapo. Ok? A gente vai dar vida. O que a gente vai fazer? Eu estava conversando com a Manu aqui, com a produção, do seguinte. Quem tiver interesse, ou o grupo tiver interesse de assistir uma aula de inovação aberta, tá bom? A gente vai dar esse presente somente para as pessoas que fizeram guardanapo, tá? A gente vai definir uma data com a Linus, com a ABC, tá? Eu vou ser o professor da metodologia, e aí vocês podem trazer ou esse guardanapo ou alguma outra coisa para a gente fazer uma mentoria numa aula exclusiva para vocês, sem nenhum custo mesmo. E até te falar a verdade, eu não vi, a Fitter não faz isso, inclusive, a gente não vende curso, aula, nada disso, mas é um presente de mentoria para vocês, tá? Bom, o que acontece? Então, esse QR Code, eu criei um grupo de RH de inovação aberta. Vamos ver quem é o primeiro a postar o guardanapo lá no grupo. Vou olhar agora. Vamos ver quem é o grupo mais veloz a pôr lá todos os guardanapos para serem postados nesse grupo. Por favor, eu estou aqui em tempo real acompanhando. Eu estou aqui no grupo. Não está entrando? Opa, chegou primeiro. Opa, mas está explodindo. Está explodindo. O primeiro, quem foi? Eu vou falar quem foi a primeira pessoa. O número final 33, 3 tá com essa foto verde, quem é? Como é seu nome? Palmas, então, para a primeira pessoa que postou. Ah, mas foi. É o sinal do Wi-Fi. Foi muito bom. Olha lá. Chegou o momento de vocês olharem o guardanapo do vizinho aí, ó. Olha lá. Tem vários guardanapos no grupo, tá? Que são postados, foram postados. Só você entrar lá. E aí, depois, então, nesse grupo aqui na semana que vem, eu vou combinar com a Dani, tá? E com a Jordana. A gente vai mandar uma mensagem para vocês para essa mentoria. Tudo bem? E aí depois a gente vai analisar esses guardanapos. Quem quiser seguir com essa ideia, inclusive com o grupo, eu dou uma dica para vocês, montarem aí, trocarem os contatos do grupo, se vocês querem montar o pessoal chama de squad na TI, né? Vocês continuarem falando sobre essa ideia depois, é uma chance, ou lá no dia da mentoria, que pode ser esse guardanapo, ou uma ideia que você tem. Não precisa ter tecnologia, não precisa ser nada. Pode ser algo simples do seu trabalho, tá? Com nenhum objetivo de venda comercial. Aula de inovação aberta, tá? Então, eu vou trazer um pouco dos conceitos de como constrói um arquétipo e como dar vida
Claro, se alguém gosta de tecnologia, eu dou dica lá de como construir software, óbvio, né? Então a gente vai fazer isso, tudo bem? Palmas para vocês, então. Palmas para as equipes. Eu vou pedir para cada líder rapidinho levantar, cada líder de equipe, por gentileza, trazer o guardanapo e vir aqui na frente. Não vai explicar o guardanapo, mas só para vir aqui rapidinho. Vai vir aqui para a foto oficial aqui dos guardanapos. Vem equipe aqui. Muito bem. E aí, peraí. Turminha, muito bom, muito bom, muito bom. Turma, quem gostou, dá um like, por favor. Opa, obrigado. Então, vou revisitar tudo que a gente falou, tá bom? Inovação, essa capacidade. Olha lá, os empreendedores estão ativos ali. Aquele ali, olha, ele está já com negócios. Mas, turma, vamos lá, para revisitar tudo que nós falamos hoje, tá bom? A palestra foi sobre inovação aberta. Falei que inovação, quando você cria uma ideia que simplifica a vida das pessoas, né? Resolve uma dor. E com base nessas informações, vocês, de forma colaborativa, montaram as ideias em 10 minutos. E olha só a qualidade das ideias, né? E com base nisso, dá um fomento de criatividade para ajudar no dia a dia. Pode ser uma inovação pequenininha, já vai ajudar muito, tá? Eu vou abrir espaço para perguntas. Eu estou com pouco tempo agora, mas eu acho que dá tempo aí para umas 3 perguntas ou 2, tá? Eu vou responder muito rápido. Levanta a mão. Pode ser qualquer pergunta sobre qualquer assunto. Eu só não garanto que eu respondo. Normalmente, nessa temporada, o final 7 funciona bem. Por conta da eclipse solar anular. É. Pergunta sobre inovação, uma coisa, curiosidade, se tiver alguma coisa. Signo, tô brincando. Como que você sugere para que você consiga implementar a cultura de inovação não só dentro de uma área, mas na amplitude, né? Principalmente na parte de desenvolvimento de produto. Perfeito. Acho que depois eu posso expandir essa resposta, vou tentar dar uma tweetada, né? Tá? Você tem que declarar isso na missão da empresa, tem que ter a palavra inovação lá na missão, tem que estar na visão, tem que ter algum dos valores inovação e precisa ter um ritual, pelo menos uma vez por mês, para materializar a inovação na companhia usando dados e fatos. Exemplo que o Santander faz na estação da Vila Olímpia de trem, falando que essas bicicletas que ficam aqui que a gente disponibiliza, tira 1.200 toneladas de emissão de carbono no ano. Então, se a empresa ela usar esses fomentos, na minha opinião, dá sustentabilidade. Tá? Quem quiser fazer pergunta, o microfone está aqui. Obrigado. Uma dúvida, porque muitas iniciativas de inovação que eu vejo, né, ideias muito legais, elas são muito boas, mas às vezes com muita de implementar em grande massa, assim, para igual para todos os colaboradores. E eu acho que esse é um grande desafio do RH. A gente pensa em uma coisa, mas isso dá para implementar para esse grupo, para esse público, sem escala. E eu queria te perguntar isso, assim, que desafio, o que você vê sobre isso no RH, implementando inovação aberta no RH, com relação a isso, com relação a gente não criar muitas diferenças aí entre as pessoas. Então, acho que a palavra nesse caso chama escalabilidade e a segunda, simplicidade. Então, qualquer ideia, ela precisa ser tão simples o suficiente que qualquer pessoa entenda em menos de 1 minuto aquilo. E tem que ter escala. Então, estar no lugar certo de forma certa. Então, se você montou uma inovação que vai chegar só na tecnologia ou para o e-mail, quem não tem e-mail fica de fora. Então, o e-mail por si próprio já mostra que ele não vai alcançar todo mundo. Então, a dica que eu daria é estudar esse guardanapo e fazer o que a gente chama lá de mapa de persona e UX e UI, que a gente chama, que quando você estuda UX e UI, você vai descobrir exatamente onde que aquela pessoa, o tempo disponível que ela tem para fazer aquilo. O maior inimigo hoje das empresas é o tempo. O líder, ele fica achando que o RH coloca um monte de coisa para fazer e você tem que resolver uma dor real. Se você resolver uma dor real, a pessoa vai fazer.
Então, acho que esse é o grande segredo, resolver uma dor real com simplicidade e escalabilidade. Mas depois também eu posso amplificar que tem técnicas para isso. Obrigada. Mas a grande dor das maiores ideias morrem por causa disso. Elas morrem por causa disso. Deixa de ser utilizado. Né? Última pergunta e eu termino. Aliás, eu acho que já foi. Já foi, né? Turma, muito obrigado. Valeu.